Muito bem. Então, vamos começar a correção. Bom, você lendo aqui o caso clínico, tá? Eu não vou perder tempo em ficar lendo, vocês leram, né? A primeira questão é por que o envenenamento por tubo curare e a miastenia grave produzem sintomas semelhantes, né? E qual aí a resposta que vocês colocaram? Eu coloquei a D. D, de dado? Isso. Então, é a resposta certa, né? Porque ambas as condições caracterizam-se por fraqueza, né? É devido a um número diminuído de receptor nicotínico pós-sináptico disponível, né? A miastenia graves, ela tem é uma doença autoimune, né, que acaba destruindo aí os receptores, e o curare, ele bloqueia os receptores. Então, a gente acaba tendo a redução, né, de receptores nicotínicos disponíveis. Tudo bem? A segunda, como a fisostigmina melhora os sintomas da miastenia grave? Eu coloquei a letra E. E. Então, a fisostigmine, mas isso é um saco. Tem que parar para autorizar. Devia entrar direto, né? A fisostigmine, ela não disponibiliza receptores, né? Ela não mexe com receptores. A fisostigmine, ela é um anticolinesterase, né? Ela inibe a enzima acetilcolinesterase, e aí aumentando a concentração, a oferta do mediador. Então, aí, o correto seria a letra B, de bola, né? A fisostigmina impede a degradação da acetilcolina, que é o mediador. Ok? Letra B. A terceira, em que condições é potencialmente perigoso administrar fisostigmine em pacientes que apresentam fraqueza muscular? Eu coloquei a letra A. Eu coloquei a letra D. Dado? Isso. Eu coloquei a D também. Eu coloquei a A. Coloquei a A. Pois então, aí, gente, é o seguinte, o correto aí é a letra C, envenenamento por organofosforado. Por quê? Porque tanto a fisostigmine quanto o organofosforado vão intensificar a concentração do mediador na sinapse.
envenenamento por organofosforado também bloqueia a degradação, bloqueia a enzima acetilcolinesterase. Então, vai potencializar o efeito da fisostigmine. Você vai ter uma hiperação aí recolinérgica. E isso é muito perigoso, tá? Muito perigoso. Isso mata, tá? Leva a uma hiperação colinérgica, né? Você vai ter broncoconstricção e parada cardíaca, além de cólicas, diarreias, vômito e tudo mais. Então, é a letra C, tá? Letra C. Professor, os organos fosforados, eles têm a mesma ação que a fisostigmina? Então, os organofosforados, eles são considerados inseticidas, né? Venenos, são utilizados até para a guerra química. Eles inibem a acetilcolinesterase de uma forma praticamente irreversível, tá? Então, aí você vai ter um aumento muito grande da disponibilidade de acetilcolina. A fiso, ela faz a mesma coisa, só que de uma forma muito mais branda, né? Ela é reversível e bloqueia menos. O organo não, ele bloqueia muito, é muito potente. Ok? Alguma dúvida? A quarta. Qual dos seguintes casos representa outro uso terapêutico potencial da fisostigmine? E aí? Eu coloquei a B. Eu também coloquei a B. Eu também. Essa eu fiquei em dúvida, professora, entre a A e B, mas aí eu coloquei a A. Eu fui na D, que droga. O que a fisostigmine faz? Ela bloqueia a enzima acetilcolinesterase. Então, ela vai aumentar, né? Aumentar a ação, o mediador, que é a acetilcolina, certo? E aí, a acetilcolina vai se ligar aos receptores. A letra D de dado, envenenamento pela pilocarpina. A pilocarpina é uma agonista. Isso quer dizer que ela já está se ligando ao receptor. Se você intensificar a ação, o mediador, vai intensificar mais ainda a ação dela. Então, a letra D não pode. A mesma coisa é a letra B. A muscarina é um fármaco também que está estimulando o receptor. Então, nada a ver. A nicotina também não. A pralidoxina é uma droga, gente, que ela é utilizada em casos de envenenamento por organofosforado, mas tem que ser usado em até, se eu não me engano, em 10 horas. Ela é uma regeneradora de acetilcolinesterase. Ela regenera, tá? Então, aqui, a única que realmente sobrou para ter uma ação clínica da fisostigmine, tá? É a letra A, envenenamento pela escopolamina. Por quê? O que a escopolamina faz? Ela bloqueia o receptor muscarínico. Então, se você está tendo um efeito, tá, de intoxicação pelo bloqueio de muscarínico, aí você precisa, então, aumentar a concentração da acetilcolina para expulsar a escopolamina.
Então, é a letra A. Ficou dúvida aí, gente? Tudo bem? Então só amanhã que eu dou a quarta e o amanhã. Tudo bem. A quinta. Qual dos seguintes itens é um sinal de agonismo da acetilcolina em seu receptor muscarínico pós-sináptico? E aí? Qual é? Eu coloquei a letra C. Eu também. Eu coloquei C também. C também. Letra C, professor. Por que C, gente? Ah, espera, calma, que eu li a quinta e eu estou olhando a resposta da quarta. Falei, C? Mas como C? Está certo, sim, é a C, é a bradicardia. Eu estava olhando a C da quarta. Falei, por que C? Ah, certo, é bradicardia, sim, tá? É letra C, né? Porque é a única ação muscarínica pós, né? No coração, o M2 faz bradicardia. Então, é isso daí. É a letra C. Muito bem. É isso mesmo. O segundo caso clínico. A primeira questão. Como a toxina butolínica provoca fraqueza muscular e paralisia prolongada? Eu coloquei a letra E. Eu coloquei a letra C. Eu coloquei, a letra E. Então, a resposta correta é a letra E. Né? A toxina butolínica, ela degrada uma proteína, ou enzima, acho que é proteína, que é a sinaptobrevina, né? E essa substância, ela é importante para ocorrer a fusão das vesículas e a liberação, para ocorrer a exocitose. Então, a toxina, ela degrada a sinaptobrevina, impedindo, assim, a fusão das vesículas de armazenamento pré-sináptico com a membrana celular. E aí, então, você acaba não tendo a liberação do mediador químico. É dessa forma que ela age. A sinaptobrevina é uma proteína, tá? Proteína. Ok? Tudo bem? Ok. Segunda. Tendo em vista o mecanismo de ação da toxina butolínica, se a fisiostigmina for administrada a pacientes envenenados pela toxina, como o caso do chefe, ou o Pechankar, saber o que aqui, qual dos seguintes itens pode constituir um efeito clínico resultante? Então, no caso da... E aí, qual seria? Eu coloquei a letra A. Eu também, mas eu fiquei um pouco na dúvida. Eu também fui pela letra A. Então, é o seguinte, ele não pode ter a melhora da força muscular, porque a toxina butolínica, ela está tendo a sua atividade justamente no pré-sináptico do músculo. Então, você não está tendo a liberação, o mediador.
Então, não adianta você bloquear a enzima que degrada o mediador, tá? É porque você não está tendo o mediador. Então, não tem nada. Seria D? Tá? D. A D é a mesma coisa. Você não tem o mediador para a fisiostigmina ter ação. Tá? A única coisa que a fisiostigmina pode acontecer, tá? É sobre as glândulas sudorese e também sobre a diarreia, por aumentar a atividade independente, tá? Aí é da ação muscular. É porque, lembrando, a ação, a toxina, ela age a nível muscular. Tá? Então, tudo onde houver músculo, você não vai ter ação dela. Tá? Então, você acaba tendo só um aumento dela em algumas áreas. Tá? Tudo que envolva músculo, a toxina botulínica, ela não deixa ter o mediador. Então, ele não vai ser degradado. Então, não adianta nada você inibir a degradação. Então, a única coisa que você pode ter aí é a sudorese e diarreia. É a única coisa. Ok? Professor, é uma dúvida agora que surgiu. A toxina botulínica, ela vai agir só no sistema colinérgico? Só. Isso. Mas não tem alguma diferença de alguns músculos, eles são ativados pelo simpático e outros pelo parasimpático? Porque eu lembro, eu posso estar enganado, mas eu lembro do senhor falando que mais para a periferia, os músculos periféricos, eles são ativados no simpático. Não, isso eu posso ter algum músculo liso, não músculo esquelético. Tá? Músculo esquelético é só o colinérgico. Tá? Agora, músculo liso, aí eu tenho. Tá? Vai ter uma correção do exercício. Bem? Tá, ok. Obrigado. Terceira, se a fisiostigmina fosse administrada em um paciente envenenado pela toxina... Opa, essa que a gente acabou de... não, envenenado... É a terceira agora, né? Se a fisiostigmina fosse administrada em um paciente envenenado pela toxina botulínica, com os efeitos anteriormente citados, qual seria a terapia apropriada? Ah, tá. Então, se eu aplicar a fisiostigmina, né, um paciente envenenado pela toxina botulínica, com os efeitos um pouquinho, tem um despertador aqui. Se eu tivesse, então, o paciente envenenado pela toxina, eu aplicaria a fisiostigmina. Qual seria a terapia apropriada se eu aplicar a fisio no paciente que está intoxicado? Qual que é a terapia apropriada? O que eu tenho que aplicar para bloquear o efeito? Letra A. Letra A. Letra A. Letra A. Eu tenho que bloquear
o muscarínico. E o único aí que bloqueia o muscarínico é a atropina, né? Que é um anticolinérgico. Muito bem, letra A. A quarta, os efeitos da fizostigmina no paciente envenenado pela toxina botulínica são mediados por qual dos seguintes receptores? Eu fiquei meio em dúvida, mas eu coloquei a letra E. Eu coloquei a C. Fui na A. Então, os efeitos da fizostigmina no paciente envenenado pela toxina botulínica são mediados por qual dos seguintes receptores? Estamos falando, né, da sudorese, a diarreia, né, que são aquele efeito lá da a questão número 3, certo? Aí nós temos que ver, então, né, aonde estão esses receptores. O receptor muscarínico, que gera aumento das contrações intestinais a ponto de gerar diarreia, e os muscarínicos que estão a nível de glândulas, é o M3, tá? É o M3. Então, o correto é a letra C, tá? O M1, ele está a nível de célula gástrica, né? E central. O M2 é coração e pré-sináptico. O M4 é central. E o nicotínico está em junção neuromuscular. Professor, perdão, você pode repetir de novo? O M1, isso? Isso mesmo. O M1, ele está a célula gástrica, né? Que é a célula que produz ácido, a parietal, e a nível de SNC. O M2, ele está no pré-sináptico e coração. O M4, ele está no cérebro. O nicotínico, ele está em junção neuromuscular. O único que está em todo o músculo liso, em glândulas, é o M3. Então, aí a resposta é C. Não. Ok? Ok, obrigado. A quinta. A neurotransmissão através dos gânglios autonômicos é complexa. A resposta ganglionar pós-sináptica primária é mediada pela rápida despolarização do receptor nicotínico. Porém, é modulada pelo receptor muscarínico, tal, M1, transmissão dopaminérgica, alfa, a pergunta é, qual dos seguintes declaração correta concerne o efeito bloqueio ganglionar sobre a função do órgão-alvo? Qual das seguintes declarações é correta no que concerne ao efeito do bloqueio ganglionar sobre a função do órgão-alvo? B. Eu não consigo responder essa. B. 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 Bloqueio ganglionar autonômico causa vasodilatação e hipotensão. Exatamente, é a letra B. O bloqueio ganglionar autonômico causa vasodilatação e hipotensão, né? Porque está bloqueando
os gânglios, eu estou bloqueando tanto o simpático quanto o parasimpático. Mas correto aí é a letra B. Muito bem, é isso mesmo. Ok? Beleza. Caso 1. Vamos lá. Caso 2. Farmacologia adrenérgica. Então, aí tem o caso tal e a primeira questão. Qual a explicação em termos de mecanismo de interação com inibidores da MAL com vinho tinto e queijo envelhecido? Eu apostei na letra... Quem é que está falando? A gente. Letra E. Na letra C. E quem colocou outra? Eu coloquei E, professor. Eu também. Eu também. Contém tiramina, que atua diretamente sobre os receptores adrenérgicos pós-sinapse que não pode ser metabolizado na presença de MAL. Então, veja bem, a letra E não pode ser, por quê? Porque a tiramina, ela não age diretamente sobre os receptores, tá? Ela não age. A tiramina, ela desloca a vesícula contendo noradrenalina para a sinapse. Então, o correto aqui seria a letra C, tá? O vinho tinto e queijo tem tiramina, que não pode ser metabolizada quando se usa o imal. Ótimo. E aí, o aumento da tiramina é que vai deslocar a noradrenalina que está dentro das vesículas, tá? E a nora é que vai acabar se ligando nos receptores. Okay? Marcelino. Oi. Eu fui na letra C porque eu tinha entendido de uma outra maneira, né? Porque no caso, a iproniazida, que é o antidepressivo, se ela tivesse uma interação com álcool, poderia potencializar o efeito dela, né? Então, se ela inibe a enzima MAL, que é a enzima que degrada o mediador, a noradrenalina, né? Inibindo a MAL, ela tende a sobressair o mediador, porque não vai ter inibição dela. Eu fui por essa linha de raciocínio. Eu não sei se eu acertei por acaso ou se podia ter pensado assim também. Então, não, tá? É o seguinte, alguns alimentos, tá? Como derivados de leite, como queijos, feijão, grão de bico, miúdos de frango, enlatados, alguns vinhos, especialmente o vinho tinto, contém essa substância chamada tiramina. E a tiramina, tá? Ela aumenta a liberação de noradrenalina para a sinapse. Então, quando você usa um imal, tá? Você não vai ter a degradação da tiramina e nem da noradrenalina, né? Porque a tiramina, ela é muito sensível à ação da MAL. Então, quando você toma vinho, você come queijo, feijão, essas coisas, a MAL vai degradar essa tiramina. Agora, se você usa o imal, você não vai ter a degradação dela. E aí, o aumento da oferta dela que aumenta muito a noradrenalina. Então,
paciente, quando faz uso desse tipo de medicamento, o médico dá uma lista para ele, né? De alimentos, de substâncias que ele não pode fazer uso. Ok? Ah, entendi. Obrigado, Marcelino. Segunda. Qual o mecanismo de ação da fentolamina e qual o seu efeito clínico nessa circunstância aqui do caso clínico? Aonde vocês chegaram? Eu coloquei a letra E. Eu fui na letra C. Coloquei letra E também. Ela está com uma hipertensão, né? Se eu der um agonista alfa-adrenérgico, mesmo que seja não seletivo, ele vai se ligar mais ainda aos receptores alfa e não vai reduzir a vasoconstricção. Ao contrário, vai aumentar. Então, agonista alfa eu não posso dar aqui de jeito nenhum. Vocês falaram também, letra C, antagonista alfa-adrenérgico não seletivo, facilita o metabolismo da catecolamina mediado pelo catecol metiltransferase ponte diminui. Olha, aqui não tem nada a ver, tá? Mesmo que seja antagonista de alfa não seletivo, facilita o metabolismo da catecolamina mediada pela CONT. Não, aqui não tem nada a ver. Uma coisa não casa com outra. A Débora falou no chat que colocou a letra A. A Gabriela trouxe também. Antagonista alfa-adrenérgico não seletivo bloqueia a vasoconstricção induzida pela catecolamina e diminui a pressão arterial. É a letra A, tá? A letra A está correta, tá? Que nesse caso é a letra A fentolamina. É um bloqueador de alfa não seletivo. Aí vai bloquear toda a vasoconstricção. Ok? Terceira. Por que o médico não utilizou um antagonista dos receptores beta para tratar a hipertensão? Por quê? Eu coloquei a letra E. Eu também. Eu também. Eu fui na letra E, professor. Os antagonistas do beta-adrenérgico poderiam bloquear a estimulação das glândulas do coração e causar assistolia. Não. No chat, a Débora mandou a letra C. Eu coloquei, professor, porque se ele vier a bloquear um beta-adrenérgico, vai sobressair o alfa, né? Vai diminuir a síntese e a liberação da nora. E o senhor tinha comentado que receptor alfa vai causar vasoconstrição. Qual resposta que você está justificando? A terceira E, eco. Qual letra? Eco, letra E. Não. O antagonista beta-adrenérgico vai provocar assistolia. Não. Mesmo que eu usar um bloqueador beta, entendeu? Tá, eu vou diminuir tal, a frequência, mas eu não vou provocar uma assistolia, né? Até mesmo porque eu estou tendo muita ação às catecolaminas, eu não vou provocar isso, não. Eu coloquei letra C. Não é. A letra C. Os antagonistas receptor beta-adrenérgico poderiam bloquear a estimulação das catecolaminas no coração, mas permitir a vasoconstricção persistente induzida pelas catecolaminas nos receptores alfa-adrenérgico. É exatamente essa, é a letra C, né? Porque se ela está com uma crise hipertensiva, tá?
né, pelo aumento de nora, eu estou bloqueando beta, mas eu estou deixando o alfa livre, né? Porque eu estou tendo já muita nora. Estou tendo muita nora agindo em alfa e provocando vasoconstricção. Então, mesmo se eu bloquear beta, eu não vou conseguir reduzir a pressão, tá? Porque o alfa está livre. Então, para mim ter um efeito antihipertensivo rápido, imediato, eu tenho que bloquear o alfa, tá? É por isso. Então, aí, o correto é a letra C. Ok? Alguém tem alguma dúvida? A quarta. A crise hipertensiva foi causada pela interação tiramina e mal. Qual das seguintes ações fisiológicas poderia impedir essa interação? E aí? Eu não soube responder essa. No chat colocaram a letra A. Então, a resposta correta aí seria a letra A, né? Eu poderia inibir o transportador de imonaminas vesicular. Só que isso aí, na prática, é muito... é difícil, né? De se conseguir e de ter. Mas se eu não tiver o armazenamento desse mediador, tá, para dentro da sinapse, eu não vou ter a liberação dele, né? Então, seria uma alternativa. É a letra A. Letra A, muito bem. A quinta. O hexametônio é um bloqueador ganglionar simpático. Bloqueia o quê? Eu coloquei C. A Débora também. Eu também. Eu também. Eu também. Um bloqueador ganglionar simpático. Bloqueia. Aí, que droga. A resposta certa seria a letra C. O receptor da acetilcolina ganglionar pós-sináptico, tá? Então, o hexametônio é um bloqueador ganglionar simpático que bloquearia o receptor da acetilcolina ganglionar pós-sináptico. Lembra que o gânglio, tanto simpático quanto parasimpático, o mediador é acetilcolina. Ok? Então, a resposta é a letra C. Ok? O segundo caso. O homem, vocês já leram isso. A primeira questão. Qual o mecanismo de ação da cocaína que produziu os sintomas desse paciente? E aí? O que vocês acham? Letra B? B de dado? B de bola. Ah, B de bola. Eu coloquei B também. Oi? Coloquei a B. B de bola? Isso. Isso, é exatamente isso, tá? A cocaína, ela inibe o transporte de nora e impede a recaptação das catecolaminas, né? E
forma, então, aumenta muito a disposição, né, desses mediadores para atuar nos receptores pós. Então, aí, a resposta é a letra B de bola. Como foi colocado no acesso intravenoso, admissível, pressão, tal. Vamos lá. Se for administrado um antagonista dos receptores beta, eu chamo a atenção para isso aqui. O enfermeiro pergunta se é necessário administrar metoprolol, um antagonista de beta, né, para controlar a taquicardia do paciente. Se for administrado um antagonista de receptor beta adrenérgico a esse paciente, qual das seguintes efeitos clínicos ser produzido? E aí? Letra B. Letra C. A Débora colocou C também. Essa daí é praticamente quase a mesma coisa da outra questão, lá do outro caso clínico, né? Letra C. O correto aí é a letra C. Eu posso ter elevação da pressão arterial. Porque se eu bloquear o beta, vai sobressair. Sobressair não, mas eu vou deixar o alfa livre, né? E eu estou tendo muita nora a nível de sinapse. Então, essa nora vai se ligar aos receptores alfa. E aí vai aumentar muito a pressão arterial. Tá? Então, o correto aí é a letra C. Ok? Alguma dúvida? Terceira, qual dos seguintes agentes irá atuar diretamente, diminuindo a pressão arterial elevada desse paciente? Letra E. B. A Débora colocou C. Eu também coloquei C. Eu Aqui, tenho. Fui na letra D. D de dado. Se esse paciente está com hipertensão, taquicardia, e eu der a ioimbina, eu vou piorar muito, né? Por quê? Porque a ioimbina é um antagonista de alfa-2 pré-sináptico. Vai sobressair o beta-pré e vai aumentar mais ainda a nora. Então, a ioimbina eu não posso fazer isso. Eu tinha entendido que a intenção era evitar a ação do alfa-adrenérgico. Mas a ioimbina é uma antagonista de alfa-2. E alfa-2 é pré-sináptico. Os dos vasos é alfa-1. Ok, eu confundi as coisas, então. Vaso é alfa-1. Alfa-2 é inibitório, é o pré-sináptico. Ok? Então, por isso que não pode ser. O correto aí é a C, né? É a fentolamina, mais uma vez. É um antagonista não seletivo de receptor alfa. Só ela é que pode reduzir aí a pressão, né? Por bloquear todos os alfas. Tá? E aí eu vou ter uma queda da pressão. Ok? A quarta. A clonidina tem sido utilizada como agente antihipertensivo. Qual o mecanismo de ação na redução da pressão arterial? E aí? Letra A. Letra C. Eu coloquei letra C.
Eu coloquei C. A Débora colocou C também. Não. Não, a clonidina, ela não é agonista de beta, tá? Não é. A clonidina é uma agonista de alfa-2, alfa-pré, né? Então, aí a resposta seria a letra C. A clonidina é um agonista direto dos receptores alfa-2 adrenérgicos, né, que diminui a liberação de nora e diminui o tônus simpático. Tá? Por isso que ela é antihipertensiva, tá? Por agir diretamente em alfa-2, pré-sináptico. Beleza? A quinta. A síndrome de serotonina é uma síndrome clínica, é caracterizada por inquietação, tremor e convulsões. É causada pela concentração excessiva de serotonina em seus receptores. A síndrome da serotonina pode ser precipitada pelo uso concomitante de fármacos que aumentam a concentração sináptica de serotonina. Qual das seguintes combinações de fármacos poderiam causar a síndrome de serotonina? Letra A. Letra C. Eu também coloquei A. Eu coloquei a C. Coloquei a D, dado. Eu coloquei a D e a Débora também. Então, o correto aqui, tá, é a letra D, a duloxetina e iproniazida. São dois fármacos que bloqueiam a recaptação de mediadores, tá? Aqui no caso, a letra a cocaína, ela bloqueia, mas a clonidina não. Aqui no caso da B, a fenelzina, tá? Até pode, mas a fenilefrina não. A amitriptilina, ela bloqueia a recaptação, mas a fenilefrina não. E o metaproterenol é um agonista beta, não tem nada a ver. Então, o correto aqui é a letra D, a duloxetina e iproniazida. São dois fármacos que bloqueiam a recaptação de mediadores, e com isso aumenta a oferta de serotonina. Ok? E aí? Dúvidas? Dúvida, gente? Não tem dúvida? Muito bem. Marcelino, as Oi. questões da prova serão nesse estilo ou vai ser diferente? Nesse estilo como? No estilo de questão que a gente resolveu agora. Parecido. Parecido. Alguns testes, algumas questões objetivas. Tá? Gente, como eu já falei, quem não fez a primeira prova, eu vou pôr a prova a semana que vem, tá? Para ser colocado. Fala, Arthur.
Ok, Arthur. Beleza, pode ir. Para você também. Ok? Nós acabamos ficando sem tempo para nada, né? A redução aí de carga horária e segundas-feiras e feriados, esse semestre ficou muito prejudicado. Muito. O nosso assunto também hoje seria de antidepressivos. Então, eu só vou dar uma breve aqui, tá? De a depressão, e depois tem lá já no Moodle, a aula já está postada, ok? Por muito tempo, se achou que a depressão era simplesmente a falta de mediador na sinapse, né? Achava que era falta de noradrenalina, de serotonina e dopamina. Então, isso é que era a depressão para muitos especialistas. Mas aí tinha muita dúvida, né? Os primeiros fármacos a serem utilizados a depressão, eles aumentavam a oferta desses mediadores. O IMAL, que a gente acabou de ver aqui, né, no caso clínico, foi um deles, né, que foi utilizado para a depressão, né? Ainda existe, mas é muito pouco utilizado hoje. E o IMAL, ele bloqueia principalmente a degradação, né, das catecolaminas, noradrenalina, serotonina, a dopamina. Então, você acaba tendo um aumento, né, de todos esses mediadores. Aí depois veio os inibidores de recaptação, né? São fármacos que inibem a recaptação, que são os tricíclicos, né? A amitriptilina, a nortriptalina, são fármacos inibidores de recaptação. Quando se inibe a recaptação, você também mantém maior oferta de mediador na sinapse. E esses tricíclicos, eles inibem a recaptação, principalmente de noradrenalina e serotonina. E depois viram que a serotonina era a principal, né, o principal mediador envolvido na maioria dos casos de depressão. Aí surgiu uma classe que inibiria somente a recaptação de serotonina. A gente chama de IR, inibidor da recaptação de serotonina. Então, IRS. Ele só bloqueia a recaptação de serotonina. E é o que a gente usa mais até hoje, a gente usa, né? O carro-chefe aí, o precursor, foi a fluoxetina. E depois veio a sertralina, o citalopram. Hoje se usa muito escitalopram, né? Então, eles agem mais a nível de serotonina. E por não interferir a nível de outros mediadores, são fármacos que causam muito menos efeitos adversos, né? Bem, mas tinha muitas dúvidas, né? Porque se achava que a depressão se resolveria aumentando o mediador. Mas, se era isso,
o primeiro fármaco que você usa, o primeiro fármaco que você administra, quando ele começa a agir, ele já vai lá e bloqueia a recaptação ou bloqueia a degradação e a concentração. O mediador já aumenta o primeiro comprimido. Ele já faz isso. Só que, no entanto, a depressão não melhora. Em alguns casos, até piora nos primeiros dias de tratamento. E ela só vai começar a melhorar, em média, só depois de 15 dias. Então, o que está acontecendo? Do uso do primeiro fármaco até a melhora da depressão. Então, não é simplesmente a falta de mediador. Deve ter mais alguma coisa envolvida aí para causar a depressão. E foi aí, então, que eles começaram a estudar, né? E viram que o paciente é depressivo, ele tem uma sensibilização de receptor alfa-2 pré-sináptico. Então, a depressão leva a essa sensibilização, ou essa sensibilização leva à depressão. Não sabemos, né? Sabemos, então, que existe um aumento muito grande de alfa-2. Muito bem. Quando você faz uso do primeiro fármaco, ou inibindo a degradação, ou inibindo a recaptação, você vai ter um aumento do mediador a nível de sinapse. E por ter esse aumento de mediador, e por ter um aumento muito grande de alfa-pré, você passa a ter estímulos em alfa-pré. E aí, esse estímulo em alfa-pré acaba reduzindo ainda mais a liberação de mediador. Daí que vem a piora da depressão nos primeiros dias. Ok? Mas você continua usando, continua inibindo, aumentando o mediador, estimulando o alfa-pré. Estimulando o alfa-pré. Então, você fica estimulando o alfa-pré por 15 dias. E o que acontece quando nós estimulamos o receptor por algum tempo? O que vai acontecer com esse receptor? Quem responde? O que acontece? Já que ninguém responde, respondo eu, então, né? Quando você estimula muito o receptor, você acaba tendo a dessensibilização. Então, de tanto você ficar estimulando o alfa-pré, você passa a ter a dessensibilização. Você diminui muito o número de alfa-pré. E a hora que você, então, tem a dessensibilização do alfa-pré, você passa a ter um predomínio do beta-pré, que aí você passa a ter um aumento real de mediador. Aí é que você começa a ter a melhora na depressão. Ok? E foi descoberto que eu também tenho esse alfa-2 pré-sinápticos em neurônios serotoninérgicos. Por isso que eu aumento também a serotonina. Ok? Então, o alfa-pré eu tenho tanto em neurônios noradrenérgicos quanto serotoninérgicos. Ok? Os fármacos, principalmente os tricíclicos, né? Amitriptilina, nortriptalina, a estrutura química deles acabam também tendo afinidade por outros receptores.
principalmente H1 da histamina e muscarínicos, e alguns deles até por alfa. Então, eles acabam, além de inibir a recaptação, eles também inibem esses receptores. Por isso que eles podem provocar vários efeitos adversos. O bloqueio de H1, que algum desses fármacos promovem, leva à sedação, né, à sonolência e também aumento de apetite. Por isso que os antidepressivos tricíclicos, normalmente os pacientes aumentavam muito de peso, tá? Pelo bloqueio de H1. O bloqueio de muscarínico acaba levando a alguns efeitos adversos, como xerostomia, né? Boca seca, pele seca, retenção urinária, né? Todos aqueles efeitos por bloqueio de muscarínico. E o bloqueio alfa, em alguns casos, levaria aí a hipotensão. Tá? Então, esses são os principais efeitos adversos desses tricíclicos. Quando surgiu os inibidores seletivos de recaptação e serotonina, aí melhorou muito, porque esses fármacos eles não têm afinidade por outros receptores. Eles agem única e exclusivamente na recaptação de serotonina. Então, esses fármacos foram bastante... Ok, Letícia? Bastante aceitos, né? Pela redução grande de efeitos adversos. Ok? Aí depois acabou aparecendo outros fármacos, né? Chamados fármacos atípicos. Né? A mirtazapina é um deles que é bastante utilizado. A mirtazapina, gente, ela é uma antagonista de alfa-pré. Né? Então, ela age bloqueando esse alfa-pré. E ela tem um efeito, tá, significativo, que é o bloqueio de H1. Ela só bloqueia H1. Então, ela provoca sonolência e provoca aumento de apetite. E é um fármaco que é bastante seguro. Então, a gente usa muito ela para paciente idoso, né? Paciente idoso é deprimido, que não dorme, que não come. Então, a mirtazapina resolve muito isso. Além de melhorar a depressão, aumenta o apetite e aumenta a sonolência. Ok? E tem um outro que é a bupropiona, também foi utilizada, e ainda ela está aí, né? O mercado, mas a bupropiona também é um fármaco atípico à depressão, porque ela inibe mais a recaptação de dopamina, ela mexe com a dopamina. Então, ela é mais utilizada naqueles casos depressivos, ansiosos, né, com muita ansiedade. Aí depois foram descobrindo que ela provocava outros tipos de efeito. E a gente usa a bupropiona hoje também para o tratamento de abstinência do tabagismo, né, para ajudar a parar de fumar, porque pelo aumento a dopamina, né, então ela dá aquele efeito de recompensa, e isso ajuda muito a diminuir os efeitos de abstinência. Uma outra coisa que ela é utilizada também, está sendo utilizada hoje, também como um coadjuvante, tá? No tratamento de emagrecimento. Ela também dá mais saciedade, né? E diminui o apetite. Então, ela pode ser
entrar aí como um coadjuvante. E outra indicação, a bupropiona, que está sendo usada hoje também, é para déficit de atenção e hiperatividade. A bupropiona está sendo também utilizada para isso. Mas ela foi originalmente, tá, feito para a depressão. É um antidepressivo. Ok? Muito bem. Só para a gente encerrar, os tricíclicos, tá, eles aumentam, eles inibem a recaptação de noradrenalina e serotonina. E nora e serotonina, esses dois mediadores, eles participam também da modulação de dor, a dor. E quando utilizado esses antidepressivos em doses baixas, tá, eles potencializam o efeito analgésico, por agir a nível de medula, né, aumentando a noradrenalina, a serotonina, que vão facilitar a modulação da analgesia. Então, é comum, quem for fazer estágio aí em farmácia de manipulação, vocês vão ver que muitos reumatologistas, ortopedistas, né, acabam prescrevendo muito amitriptilina ou a nortriptilina em doses baixas, associada a anti-inflamatórios, para potencializar o efeito analgésico, tá? Elas podem ser utilizadas para isso também hoje. Ok, gente? Gente, eu fiz um apanhado aí, tá? Dos antidepressivos. Ok? Na nossa próxima aula, eu faço mais um apanhado aí de antidepressivo e vou falar um pouquinho dos neurolépticos e a gente encerra o nosso programa. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa?